Pronto, moçada, vamos começar aí o estudo dos vetores, tá certo? Essa ideia de vetor é uma ideia importantíssima para a gente, pessoal, para a gente poder dar continuidade ao estudo de física, tá certo? Ao longo dos nossos estudos de física, nós vamos perceber que nós vamos ter algumas grandezas que nós vamos chamar de vetoriais. E para trabalhar com essas grandezas vetoriais, nós vamos ter que dominar aqui essa matéria, essa parte de vetor, para você poder fazer a representação correta, para você poder fazer uma soma correta, tá, com os vetores. A propósito, pessoal, essa ideia de soma vetorial que a gente vai ver aqui é um pouquinho contrário ao nosso senso comum. Por exemplo, se a gente pega dois números, 3 e 4, a soma tem que dar 7, né? No nosso dia a dia, essa ideia, tá? Aqui para os vetores, não. A gente vai ver aqui, por exemplo, se você tiver um vetor com valor 3, um vetor com valor 4, não necessariamente tem que dar 7, tá? Pode dar, por exemplo, 1, pode dar, por exemplo, 5, pode dar, por exemplo, 4,8, pode dar 6,4, pode dar 7 também, tá certo? Então essa ideia aqui de vetores, para a gente trabalhar depois com as resultantes vetoriais, isso aqui vai ser importantíssimo, tá? Ao longo das matérias que a gente for estudando aí em física. Então em física a gente vai ter várias matérias que a gente vai precisar aí dos vetores, tá? Várias matérias que a gente vai precisar dessa ideia aqui de vetores. Então galera, aprenda bem direitinho, tá? Para você conseguir dominar quando a gente estiver estudando essas matérias que necessitam aqui dessa parte de vetores, tá certo? Então nós vamos começar aqui essa parte de vetor com a definição. Tá? O que seria um vetor para a gente? Coloquei aqui para vocês, é um segmento de reta orientado. Resumindo, pessoal, o vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado. Uma reta com uma orientação, com uma flechinha, com uma setinha. Isso aí para a gente é um vetor. Resumindo, a gente pode falar que o vetor nada mais é do que um desenho. Tá? Coloca assim, ó, é um desenho. É um desenho. Então, quando a gente estiver trabalhando com os vetores, com as grandezas vetoriais, a gente vai estar trabalhando aí com os desenhos, tá? A gente vai fazer aqui uma representação e a gente está desenhando. Então, para você trabalhar com vetor, você vai ter que desenhar, você vai ter que fazer alguns desenhos. Os desenhos não são difíceis, são tranquilos, basta que você entenda aqui na sequência que eu vou passar aqui para você se dar bem numa boa, tá bom? Um detalhe importante, pessoal, todos os vetores, eles possuem o que a gente chama aqui, por exemplo, de módulo, tá? Direção e sentido. Isso é uma coisa que tem que estar muito clara, pessoal. Todo vetor, sem exceção, ele precisa de um módulo, uma direção e um sentido. Módulo, direção e sentido, tá certo? Módulo, direção e sentido, essa ideia tem que ser bem tranquila para você. Aí agora vamos entender o que significa cada um, tá certo? O que é um módulo para a gente? Módulo para a gente é o valor numérico, tá certo? É o valor numérico que está associado ao vetor. Então, módulo para a gente, nós vamos falar que o módulo nada mais é do que o valor numérico, ó, valor numérico, tá bom? Tranquilo demais. Então, todo vetor, a gente vai ter um valor numérico associado a ele, tá? 3, 40, 50, 1000, tá certo? 0, vetor nulo, depois eu vou falar um pouquinho dele aí para vocês, tá certo? Mas todo vetor, a gente vai ter que ter um valor numérico aí associado a ele. Um detalhe importantíssimo, pessoal. Nós não temos grandezas vetoriais, tá? Nenhuma grandeza vetorial pode ter um módulo negativo, pode ter o valor numérico negativo. Então, por exemplo, nós vamos ver depois que a força ela é uma grandeza vetorial. Nós não podemos ter uma força, por exemplo, de menos 50 newtons. Isso aí não faz sentido para a gente, pessoal. Então, assim, grandeza vetorial não pode ter módulo negativo. A própria ideia de módulo já dá a ideia para a gente que a gente tem que omitir o sinal, né? Valor absoluto, tá certo? A gente tira o sinal. Então, nós não faz sentido você pensar numa grandeza vetorial com módulo negativo. Isso aí não faz sentido, pessoal, tá certo? Grandeza vetorial, o valor dessa grandeza vetorial vai ser sempre um valor positivo. Pode ser quebrado, não importa, pode ser uma fração, não importa, mas tem que ser, pessoal, um valor positivo, tá? Cuidado com isso daí. Essa ideia de módulo também, eu já vi alguns livros também chamarem módulo de intensidade. Eu vou copiar aqui para vocês, tá? Módulo ou então intensidade, tá? Ou então intensidade. Às vezes a questão fala, poxa, calcule a intensidade aí da força, por exemplo. Intensidade da força, para a gente, vai ser o valor numérico da força, tá certo? Então, módulo e intensidade nós vamos considerar aí como sinônimos, tá certo? Módulo ou intensidade. Todos os dois se referem ao quê? Se referem ao valor numérico, né? O valor numérico está associado ao vetor, tá bom? Bacana. A ideia de direção. Cuidado para você não confundir direção com sentido, tá certo? Ó, muito cuidado, é super comum os alunos confundirem a ideia de direção e sentido, e aqui você tem que saber distinguir um do outro, bem direitinho, tá certo? A gente fala que em uma direção nós temos dois sentidos, tá? Por exemplo, ó, horizontal é uma direção, nós temos dois sentidos, por exemplo, para a direita e, por exemplo, para a esquerda, né? Vertical é uma direção. Nessa direção nós temos dois sentidos, né? A direção que a gente tem vertical, sentido pode ser para cima, sentido para baixo.
Então, por exemplo, ó, exemplos de direção, vou colocar aqui para vocês. Ó, horizontal é um exemplo de direção, horizontal, tá? Bacana. Vertical é um exemplo de direção, tranquilo. Inclinado, pessoal, também é um exemplo, tá, de direção, inclinado. Inclinado, tá? Também é um exemplo de direção. Nesse caso, inclinado, a gente pode ter várias inclinações, entendeu? Tipo assim, formando 10 graus com a horizontal, 20 graus com a horizontal, 30 graus com a horizontal, 45 graus com a horizontal. Então, assim, a ideia de inclinado, a gente tem aí várias inclinações, né? A gente tem aí várias inclinações. Seria um exemplo também de direção, tá bom pra gente? Sentido, como eu falei para vocês, por exemplo, na horizontal, horizontal é direção. Sentido seria o quê? Para a direita, sentido aí, para a esquerda, tá? Então vamos anotar sentido, ó. Para a direita, tá certo? Como sentido. Para a esquerda, ó, para esquerda, esquerda. Para cima, para cima. Para baixo, aí vai, pessoal. Ei, norte é direção ou sentido? Pensa aí. Norte, e aí, se perguntasse para vocês? Norte é um sentido, você sabe que é ali para cima, tá certo? Direção vertical, sentido para cima, não é verdade? Sul, direção ou sentido? Lógico que vai ser um sentido, né? A direção é vertical, o sentido ali para baixo, tá certo? Então ali a gente também pode trabalhar com essa ideia nordeste e tal, certo? Sudeste, enfim, tá certo? Isso aí também dá uma ideia de sentido pra gente, tá bom? Bacana. Pessoal, representação aqui do vetor, como eu falei para vocês, o vetor ele é um desenho, ele é um segmento de reta orientado. A representação vai ser assim, ó, um segmento de reta, é um pedacinho de reta, orientado com uma setinha, tá certo? Essa aqui vai ser a representação de um vetor. O vetor aqui que eu estou chamando é o vetor aqui, por exemplo, vetor A. Perceba que todo vetor, pessoal, ele vai ter um comecinho, esse comecinho aqui, esse pontinho onde ele começa, nós vamos chamá-lo de origem, tá? Nós vamos chamá-lo de origem. E ele tem aqui um final, esse finalzinho dele nós vamos chamar de extremidade. Nós vamos chamá-lo de extremidade, ó. Então todo vetor vai ter uma origem e vai ter uma extremidade, tá certo? Uma extremidade. Bacana. Como é que a gente faz a notação vetorial? Quando você quiser se referir a um vetor qualquer, nós vamos fazer a seguinte representação. Por exemplo, o vetor A. Você deve colocar a letra A. Em cima da letra A você vai colocar uma setinha, sempre essa setinha para a direita. Não importa se o vetor está na vertical, aí para cima, não importa se o vetor está na vertical para baixo, inclinado, a setinha em cima da letra, na notação que a gente está usando, certo? Vai ser sempre para a direita. Então, essa setinha aqui, ó, em cima da letra não representa para a gente a direção que o vetor está, não. Essa aqui é apenas a representação. Então, para qualquer grandeza vetorial que você for pegar, você vai logo distinguir se é a grandeza vetorial ou não, porque quando ele estiver falando da grandeza, ele vai colocar uma setinha para a direita. Por exemplo, força, quando ele estiver falando de força, ele vai colocar aqui, ó, uma setinha para a direita. Quantidade de movimento, quando ele estiver falando em quantidade de movimento, ele vai colocar aqui uma setinha para a direita. Aí você já sabe que essa grandeza aqui é vetorial. Você já sabe que essa outra grandeza aqui é vetorial. Então, representação, né? A representação de um vetor vai ser a letra com uma setinha para a direita, independente da direção que esteja esse vetor. A setinha é sempre para a direita, tá bom? Detalhe, módulo. Como é que a gente vai representar esse valor numérico? Ó? Como é que a gente faz para representar o valor numérico? Aqui você tem que tomar muito cuidado, pessoal, que muita gente acaba vacilando aqui, ó, certo? O módulo de um vetor a gente representa desse jeito aqui, ó, desse jeito. Você coloca a notação, certo? Você vai colocar a notação entre duas barras. Isso aqui representa para a gente o módulo do vetor. Ou então, você vai representar o módulo do vetor desse jeito, ó, apenas a letra, sem a setinha, tá certo? Então, a representação aqui do módulo. O módulo vai ser feito com a notação vetorial entre duas barras, ou então apenas a letra, sem a setinha em cima aqui, ó. Essa aqui é a representação para a gente de módulo, tá certo? Tranquila essa ideia, pessoal. Então, cuidado, ó. A representação correta de módulo, por exemplo, poderia pegar um vetor e falar que o módulo dele vale 20. Como é que eu faço para representar? Desse jeito aqui, ó. Módulo do vetor vale 20 unidades dessas aí, tá certo? Poderia representá-lo também assim, se eu quisesse, ó. Módulo do vetor vale 20, dá no mesmo, é a mesma ideia. É claro que dessa maneira aqui é a mais simples, é a maneira mais comum, a maneira que a gente vai usar na maioria das questões, tá? Então essa maneira aqui é a maneira correta também de você representar o módulo de um vetor, tá certo? O que você não pode fazer é isso daqui, ó. Isso daqui você não pode fazer, pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui não existe. Isso aqui tá errado, ó. Essa ideia aqui é errada. Não existe módulo desse jeito que você não pode representar assim. Ou você tira a seta e deixa A igual a 20, ou então você coloca com a seta entre duas barras, tá?
Então, dessa maneira aqui, ó, primeira maneira que eu coloquei para vocês. Outra maneira que não existe é assim, ó, que eu já vi também algumas pessoas representando, né, quando está aprendendo aí, representar dessa forma está errado. Qual o erro aqui? O erro, se você colocou as duas barras, você tem que colocar a setinha em cima, tá? Então, dessa maneira também é uma maneira errada, tá? Você não pode representar o vetor dessa forma, tá certo, pessoal? E aqui nós vamos trabalhar agora com a ideia de vetor oposto, tá certo? Muito importante aí para o estudo dos vetores, essa ideia de vetor oposto, e é uma ideia que você já traz aí com você, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, quando eu pergunto assim para vocês, qual é o oposto de 8? Qual é a resposta? Menos 8, não é verdade? Qual é o oposto de 13? Qual é a resposta? Fala, menos 13. Bacana, né? O oposto é só você trocar o sinal. Por exemplo, qual é o oposto de menos 7? Menos 7. O oposto é 7. Qual é o oposto de menos 2? O oposto de menos 2 é 2. Qual é o oposto de Z? Z, oposto é menos Z. Tá aí, você já tem essa ideia, né? Oposto de menos W. Menos W vai ser o quê? Vai ser W. Né? É só você trocar o sinal, você já tem a ideia do que seria um vetor oposto, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, o vetor A. O oposto de A, pessoal, você vai colocar um vetor com o mesmo módulo, tá? Com o mesmo valor numérico. E aqui um detalhe importantíssimo, ó. O tamanho do vetor, tá? O tamanho do vetor, ele é proporcional ao módulo do vetor. Essa ideia é uma ideia importante. O tamanho do vetor, certo? Na representação, é proporcional ao módulo do vetor. Então, se você tiver um vetor com tamanho pequeno, ele tem módulo pequeno. Se você tiver um vetor com um tamanho 3 vezes maior, significa dizer que o módulo desse vetor que é 3 vezes maior, o módulo dele vai ser 3 vezes maior que aquele vetor com módulo pequeno, tá certo? Então, quanto maior a representação, maior vai ser o módulo daquele vetor, tá certo? Isso aí é uma ideia importantíssima. Então, trazendo essa ideia aqui para a parte de vetor oposto, a gente fala, por exemplo, está aqui o vetor A. Qual é o oposto de A? Vai ser o vetor menos A. Perceba que o vetor menos A, ele é um vetor com o mesmo módulo, ó, mesmo valor numérico, ó, mesmo tamanho do vetor A, mesma direção vertical, só que sentidos opostos. A gente fala que o vetor A, o sentido dele é para baixo, o vetor menos A, o sentido dele aí é para cima, tá certo? Então essa é a ideia, pessoal. Lembrando que o módulo do vetor, certo? O valor numérico do vetor, ele é proporcional ao tamanho do vetor. Quanto maior o vetor, maior o módulo dele. Quanto menor o vetor, a representação, menor o módulo dele, tá certo? Essa ideia é uma ideia importantíssima para a gente. Por exemplo, digamos que o vetor B seja assim, ó, representação dele. Como é que vai ser o vetor menos B? O menos B, que é o vetor oposto de B, menos B, representação. Você vai pegar um vetor com o mesmo módulo, mesmo valor, ó, mesmo valor. Perceba que o tamanho ele é exatamente o mesmo. Mesma direção, ó, direção inclinada, é a mesma direção inclinada, ou seja, os dois vetores eles são paralelos, tá? E os sentidos aqui, perceba que os sentidos são sentidos opostos, ó. Esse vetor está nesse sentido aqui ascendente, esse vetor está no sentido aqui descendente, esse aqui está assim orientado meio que para cima, esse aqui está orientado meio que para baixo, tá certo, pessoal? Bacana essa ideia aqui de vetor oposto. Se eu disser que esse aqui é o vetor C, quem é o oposto de C? Menos C, está aqui a representação, ó, menos C. O vetor C ele está representado aí para a esquerda, o vetor menos C vai estar representado aí para a direita. Perceba que os dois vetores eles possuem o mesmo módulo, possuem o mesmo tamanho, certo? Ou seja, o mesmo valor numérico, tá? Mesma direção horizontal e horizontal, só que os sentidos são sentidos opostos. Este vetor aqui está para a esquerda, este vetor está para a direita, tá certo? Galera, uma pergunta básica aqui, ó. Será que a gente pode falar que este vetor A é igual ao vetor menos A? E aí, o que você acha? Vetor A é igual ao vetor menos A? Será que eles são iguais? Galera, cuidado, eles não são iguais, tá? Eles não são iguais, eles são quase iguais, mas não são iguais, por conta de um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que o vetor, todo vetor ele precisa de um módulo, uma direção e um sentido? Sim. Então, para você poder representar um vetor, ele tem que ter essas três grandezas aqui, ó, módulo, direção e sentido. E a gente fala que dois vetores eles são iguais quando eles possuem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor numérico, a mesma direção, tá? Horizontal, vertical, inclinada, mesma direçãozinha, tá certo? E o mesmo sentido, os dois para a direita, os dois para a esquerda, os dois para cima, os dois para baixo, tá? Mesmo sentido. Aqui você tem os vetores com o mesmo valor numérico, ó, mesmo módulo, mesmo tamanho, mesma direção, vertical, certo?
Só que sentidos são sentidos opostos. Ó. Esse aqui está para cima, o outro está para baixo. Então, por conta dos sentidos, nós não podemos garantir que o vetor A e o vetor menos A, eles são iguais. Eles não são iguais, tá? Por quê? Porque os sentidos são sentidos opostos. Então, a gente não pode garantir isso daí. Tá bom, pessoal? Eu coloquei isso aqui como observação para vocês. Ó. Dois vetores são iguais quando eles possuem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido, tá? Isso aí é importantíssimo, tá certo, pessoal? Então, todo vetor, dois vetores eles são iguais quando eles tiverem o mesmo módulo, mesmo valor numérico, mesma direção, tá? Os dois na vertical, por exemplo, e o mesmo sentido, os dois para cima, por exemplo, tá? Tem que ter o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, tá certo, pessoal? Perceba que o vetor oposto, os vetores eles possuem o mesmo módulo, mesma direção. Só que os sentidos não, os sentidos são sentidos contrários, sempre. O vetor oposto tem sentido contrário ao outro vetor, tá certo? Essa é uma ideia importante também. Coloquei aqui, ó, baseado nisso daí, coloquei um exemplo aqui para vocês, um exemplo importantíssimo, tá? Lá nas leis de Newton, aí você está pensando, poxa, mas eu nunca vi leis de Newton. Não importa, pessoal, eu vou só colocar aqui uma representação que vai ser comum lá na parte de leis de Newton, tá certo? Ah, mas eu não vi. Não, mas não se preocupa não, eu quero só que você faça o debate aqui comigo, tá? Em termos vetoriais aqui para ver se vocês conseguiram entender aquela ideia que eu quis passar. Se você já viu essa parte de leis de Newton, ótimo, vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Mas se você não viu, essa parte aqui vai ser tranquila, não importa se você não tenha visto, lá na frente a gente vai estudar isso aí bem direitinho, tá certo? Mas aqui é só em termos de vetores, tá? Para ver se isso aqui é a representação, alguns detalhes aqui estão corretos ou não em termos de vetores baseado no que a gente viu. Então dá para você desenrolar numa boa, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá nas leis de Newton vocês vão ver que vai ser comum, eu vou apresentar para vocês essa força que a gente vai chamar de força normal, que é uma força de contato, isso aí a gente vai ver depois. E aqui a gente vai ter uma força-peso, né, que é uma força aí que a Terra exerce sobre os corpos, é uma força de atração gravitacional, isso aí depois a gente vai ver. A gente vai ver que peso é uma força, tá? Isso a gente vai ver depois. E perceba que a representação vai ser essa, ó, normal e peso, tá certo? Será que a gente pode falar, pessoal? A gente fala que este bloco aqui está em equilíbrio, neste caso, eu estou afirmando para vocês que ele está em equilíbrio, tá? Quando ele está em equilíbrio, a gente pode igualar os módulos, a gente pode falar que o valor de uma força, né, num determinado sentido, é igual ao valor da força, da outra força, no sentido contrário, ou seja, os módulos são iguais, tá? Isso é uma coisa que eu já estou afirmando para vocês, caso estudar nessa parte de leis de Newton, tá? Mas não se preocupe que isso aí a gente vai estudar, tá bom? Então, assim, esses dois vetores, eles têm o mesmo módulo. Eu queria que vocês me ajudassem aqui a marcar verdadeiro ou falso para cada situação dessa que eu coloquei, para cada afirmação dessa que eu coloquei aqui para vocês, ó. Será que a gente pode falar que o vetor N é igual ao vetor P? E aí, o que você acha? Será que N é igual a P? Ó, N para cima, vetor P para baixo, eles são iguais? Para que os vetores sejam iguais, falei aqui para vocês, eles vão precisar do mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção e o mesmo sentido. Perceba que eles têm o mesmo valor, ó, mesmo tamanho, certo? Os dois, mesmo valor, mesmo módulo, né? O mesmo tamanho, mesma direção vertical para os dois. Até aí tá beleza. Só que os sentidos são opostos, ó. O vetor N, que é a força normal, ela está para cima. O vetor P, que é a força peso, está aí para baixo, tá? Então eles não são iguais. A gente não pode falar que o vetor N é igual ao vetor P. Falso, né? Os vetores são diferentes, as figuras são diferentes, tá? A gente não pode afirmar isso. Lembrando que o vetor nada mais é do que uma figura, tá certo? Será que a gente pode falar que N é igual a P? Aí você fala, vixe, danou. Né? Como é que pode? N é igual a P? Como é que é essa história? O que é esse N igual a P? Não é a mesma coisa que o de cima, não? Não, galera, eu já expliquei aqui para vocês, ó. O módulo de um vetor você pode representar com a barrinha, né? A letrinha com a setinha entre duas barrinhas, ou então sem nada, tá certo? Então, quando você olha para isso daqui, ó, N igual a P. N é igual a P, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do módulo do vetor, tá certo? N é igual a P. Então a gente fala aqui, pessoal, que N é igual a P. Será que isso daqui é verdade? Os módulos são iguais? O tamanho de N e o tamanho de P são iguais? São iguais. Então a gente pode falar que N é igual a P. O módulo de N é igual ao módulo de P. Perfeito. Esse item aqui é verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Porque o valor numérico de N é igual ao valor numérico de P. Basta você analisar os tamanhos, ó. Este tamanho N é o mesmo tamanho aqui de P, tá certo? Eles têm o mesmo tamanho. Então a gente pode falar que o valor numérico é o mesmo, o módulo é o mesmo. Tá aqui, ó, N é igual a P. Bacana. Será que eu posso falar que N é igual a menos P? Aí eu pergunto para vocês, o que era esse menos P? Esse menos P é o vetor, o quê? Vetor oposto. Vamos representar aqui o vetor oposto menos P. Menos P é um vetor com o mesmo valor numérico, mesma direção vertical, só que sentidos opostos. Esse aqui é o vetor menos P. Ó, será que a gente pode falar que este vetor N é igual ao vetor menos P? Sim ou não? E aí? Eles possuem o mesmo valor numérico? Possuem o mesmo tamanho? Sim.
Possui a mesma direção vertical? Sim. Possui o mesmo sentido? Sim. Então a gente pode falar que esses vetores são iguais, né? O vetor n ele é igual ao vetor menos p. Verdadeiro aqui então, ó, tá? Porque ele possui o mesmo valor numérico, o mesmo tamanho. Tá aqui o mesmo tamanho. Tá aqui bacana, o mesmo tamanho. Mesma direção, tá? A mesma direção vertical, certo? E mesmo sentido, né? Coloquei aqui para vocês, dois vetores são iguais quando eles possuem o mesmo valor numérico, o mesmo módulo, mesma direção, aqui o vertical, e mesmo sentido. Então esse item aqui está perfeito. O vetor n é igual ao vetor menos p, é igual ao vetor oposto a p. Perfeita essa ideia, né? Será que eu posso falar isso daqui, pessoal, que o módulo de n é igual ao módulo de p? Sim ou não? Sim. Nós já vimos aqui, ó, módulo a gente representa pela letrinha com a representação vetorial, com a setinha em cima da letra, entre duas barras, né? Tá aqui, ó. Como o módulo aqui no item 2, ó, o n era igual a p, o módulo de n é igual ao módulo de p, a gente pode falar que isso aqui também é verdade, ó, o módulo de n é igual ao módulo de p. Essa aqui é aquela outra maneira que eu falei aqui para vocês, ó, de representação. A letrinha com a setinha em cima, com as duas barrinhas, ou então sem nada, tá? A gente viu sem nada aqui, ó, na segunda aqui, ó, na segunda afirmação, e a outra representação, na outra afirmação, esses três itens aqui, eles estão corretos. O primeiro item é o único item que está errado. Por que o primeiro item está errado? Vamos repetir aqui a ideia. O primeiro item está errado porque está afirmando que o vetor n é igual ao vetor p. O vetor n ele está para cima, certo? O valor dele até que é igual, o módulo ele é igual, a direção ela é a mesma, certo? Mas os sentidos não. O vetor n está para cima, o vetor p está para baixo. E nós vimos que para que dois vetores sejam iguais, eles precisam ter mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção, mesmo sentido. Então n não é igual a p porque os sentidos são sentidos o quê? Sentidos opostos. Tá certo? Muito bacana aqui essa ideia, pessoal. E para a gente encerrar aqui essa primeira parte dos vetores, vou trabalhar com a ideia do que seria uma grandeza escalar, o que seria uma grandeza vetorial, tá certo? Seguinte, pessoal, grandeza escalar é aquela grandeza que já fica bem definida com o valor numérico apenas. Apenas com o módulo, ela fica já bem definida, tá? Módulo, unidade e tal, ela já fica bem definida, tá certo? Então, por exemplo, alguns exemplos de grandeza do tipo escalar. A gente pode colocar aqui, ó, a massa é um exemplo de grandeza escalar, ó, massa é um exemplo de grandeza escalar, tá? Por exemplo, quando eu falo para vocês, poxa, eu tenho aqui um bloco de massa 5 kg. Você já entende que o bloquinho tem massa 5 kg. Você não precisa de direção para essa grandeza escalar. Você não precisa de sentido para essa grandeza escalar, tá certo? Então aqui qual é a ideia? A grandeza escalar já fica bem definida com apenas o valor. Um bloco com massa 5 kg você já entende, você já consegue entender a ideia, tá? Então a grandeza escalar só precisa do valor numérico, só do módulo, né? Outra grandeza também escalar, temperatura, tá? Temperatura é uma grandeza escalar. A temperatura, pessoal, a gente para poder representá-la, com o valor numérico e a unidade você já consegue entender. Por exemplo, digamos que Fortaleza esteja com a temperatura de 32 graus Celsius. Tá quente, rapaz. Tá? 32 graus Celsius, né? A gente fala então que você já consegue entender. Não tem sentido a direção para a temperatura, sentido para a temperatura. Isso aí não faz sentido para a gente, tá certo, pessoal? Apenas com o valor numérico a grandeza ali já fica bem definida para a gente, tá certo? Então temperatura é uma grandeza também do tipo escalar, tá certo? É uma grandeza que apenas com o valor numérico e a unidade a gente já consegue entender numa boa, tá certo? Bacana. Tem uma outra grandeza que a gente vai estudar depois, estou colocando aqui para a gente, só para a gente ganhar tempo, tá certo? Uma grandeza chamada trabalho. A gente vai ver depois de leis de Newton, tá? Essa grandeza trabalho é uma grandeza também escalar. É uma grandeza com apenas o valor numérico e a unidade você já consegue entender. Tranquilo? Vou colocar alguns exemplos de grandezas vetoriais. Grandeza vetorial é aquela que precisa de quê? De um módulo, o valor numérico, de uma direção, né? E um sentido para ficar bem definido, tá? Então, grandeza vetorial precisa dessas três coisas. A grandeza escalar só precisa do valor numérico, né? Só do módulo, tá bom? E uma unidadezinha. A grandeza vetorial ela precisa de um módulo, uma unidade também, uma direção e um sentido, tá? Para ela ficar bem definida. Bacana? Então, vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Vou colocar como exemplo de grandeza vetorial, vou colocar aqui, ó, a força. Força é uma grandeza vetorial. Para ficar bem definida, para você entender direito, você precisa saber o valor da força, a direção que ela está sendo aplicada e o sentido dela, tá? Para ela ficar bem definida. Outra grandeza que também é do tipo vetorial, pessoal, deslocamento, tá? Deslocamento. Ó, deslocamento. Se eu chegar para vocês e falar assim para vocês, por exemplo, poxa, hoje eu fiz um deslocamento de
10 metros, tá? Aí você não consegue entender perfeitamente. Você vai ficar pensando, poxa, 10 metros, mas como é que ele fez esse deslocamento? Ele foi para onde, né? Ele se deslocou na horizontal, ele se deslocou na vertical, poderia ter subido uma escada e tal, se deslocou na vertical, ele se deslocou de maneira inclinada aí, subindo uma rampa, tá? Como é que faz, entendeu? Então, assim, deslocamento é uma grandeza que, para ficar bem definido, além do valor, a gente precisa falar a direção e precisa falar o sentido, né? Se eu fui para cima, se eu fui para baixo, se eu fui para a direita, para a esquerda, como é que eu fui no inclinado aí, né? Em que sentido do inclinado? Tem que ficar bem representado, tá certo? A força do mesmo jeito, quando a gente aplica uma força num corpo, não basta falar, apliquei uma força de 50 newtons no corpo. Não, você tem que falar também qual é a direção dessa força, porque eu poderia ter aplicado a força na horizontal, poderia ter aplicado a força na vertical, aí o sentido dessa força também, se a força que eu apliquei ela está para a direita, se ela é para a esquerda, para cima ou para baixo. Então a grandeza, quando ela é vetorial, a gente precisa daquelas três coisas, aquelas três ideias aqui, ó, né? Módulo, com o valor numérico, tá, pessoal? O valor numérico é o módulo. A unidade também é importante, a direção e o sentido para ficar bem definido, tá certo? Colocar aqui também para vocês velocidade, como exemplo de grandeza do tipo vetorial. Aí você fala, não, velocidade não é vetorial não. É sim, pessoal. Não é. Eu vi no livro, quando eu estava estudando aquela parte do começo, ele falava em velocidade escalar, calcule a velocidade escalar. Galera, cuidado, velocidade é uma grandeza vetorial, tá certo? Só que assim, quando você está começando o estudo de cinemática, a gente não fala em vetores ainda, tá certo? A gente começa lá, por exemplo, o movimento retilíneo uniforme e tal. Como aquele movimento ele é em linha reta, ou seja, a direção ela é constante e o sentido ele é o mesmo, tá certo? Então a gente pode apenas trabalhar com essa ideia de falar o valor, falar apenas o valor numérico, falar apenas o módulo, né, lá da velocidade, para você poder fazer as contas, tá? Então quando a gente fala em velocidade aí, no caso escalar, no comecinho da matéria de cinemática, tá certo? Nós não estamos levando em consideração a direção e o sentido. Já fica tudo subentendido que a direção vai ser a mesma, o sentido vai ser o mesmo, isso aí não vai influenciar aí nas contas da gente, tá certo? Mas se você for depois analisar velocidades em direções aí aleatórias, se o corpo mudar de direção, ou então se ele tiver com a velocidade numa determinada direção e o outro corpo está com a velocidade em uma outra direção, e se você quiser achar a velocidade relativa entre eles, aí o negócio já complica um pouco, entendeu? Aí você tem que trabalhar com a ideia de vetorial, né? A ideia de velocidade como sendo uma grandeza vetorial. Então assim, quando perguntarem para vocês numa prova, poxa, velocidade é uma grandeza vetorial ou não? Resposta, sim. É uma grandeza vetorial. Para ficar bem definido, pessoal, a gente precisa de um valor, uma unidadezinha, uma direção e um sentido, tá certo? Por exemplo, se eu chegasse para vocês e perguntasse assim, poxa, eu estou com uma velocidade de 50 km por hora. Você não consegue entender que velocidade é essa, qual direção está a minha velocidade, qual sentido está a minha velocidade, tá certo? Você não consegue entender. Então, para ficar bem definido, a gente precisa de valor numérico, tá? A gente precisa de uma direção, um sentido e uma unidadezinha para ficar bacana, tá certo? A aceleração do mesmo jeito, a aceleração é uma grandeza também vetorial. Ah, mas eu vi lá no comecinho a aceleração escalar. Galera, a aceleração escalar, como eu estou falando para vocês, a direção e o sentido ali não ia importar, porque a gente não tinha visto ainda essa parte de vetores, esse comecinho aqui de vetores. Então assim, quando ele falava em aceleração para vocês, ele estava desconsiderando essa parte da direção e do sentido, tá? A gente não era café com leite, a gente pode pensar assim, tá certo? A gente não tinha visto aqui ainda essa parte da matéria. Mas de agora em diante, quando a gente for falar em deslocamento, por exemplo, quando a gente for falar em velocidade, quando a gente for falar em aceleração, a gente vai usar o termo vetorial, porque a gente vai ter que analisar a direção e o sentido aí para a gente poder ficar tranquilo, tá certo? Então, muito cuidado com isso daí, pessoal. Velocidade, aceleração, deslocamento são grandezas do tipo vetoriais, tá? Grandezas vetoriais. Aqui eu vou colocar para vocês uma tática muito importante, a táticazinha da pergunta. Como é que é essa tática da pergunta? Quando alguém perguntar para vocês, né, se uma grandeza é vetorial ou se a grandeza é escalar, você vai fazer a seguinte tática, você vai perguntar para a grandeza assim, ó, em qual direção? Em qual sentido? Se a pergunta fizer sentido, tá? Você fala que a grandeza é do tipo vetorial. Quando a pessoa perguntar a grandeza lá para vocês, se você fizer a pergunta a grandeza assim, ó, em qual direção, em qual sentido, se a pergunta não tiver nada a ver, a grandeza é do tipo escalar. Então, olha só como dá certo. Por exemplo, temperatura. Aí você pergunta assim, em qual direção, em qual sentido? Faz sentido essa pergunta? Temperatura em qual direção, temperatura em qual sentido? Não faz sentido essa pergunta. Então a gente fala, pessoal, que temperatura é uma grandeza do tipo escalar. Tá? Massa. Ah, o corpo ele tem massa de 5 kg. Em qual direção?
Em qual sentido? Pergunta não faz sentido essas duas perguntas, então a gente fala que a massa é uma grandeza também do tipo escalar, tá certo? Já no caso da força, eu apliquei uma força no corpo de 100 newtons, em qual direção? Essa pergunta faz sentido. Em qual sentido? Essa pergunta faz sentido, né? A direção que eu apliquei essa força poderia ter sido na horizontal, poderia ter sido na vertical, aí para baixo e tal. Então essas perguntas fazem sentido. Então a gente fala que a grandeza é do tipo vetorial. Fiz um deslocamento hoje de 50 metros. Aí você pergunta, em qual direção? Faz sentido a pergunta? Faz. Em qual sentido foi o seu deslocamento? Perfeito, vale a pena, dá certinho. Então a gente pode falar aí que a grandeza é do tipo vetorial, tá certo, pessoal? Então toda vida que você pegar aquelas questões que perguntam assim para vocês, poxa, a grandeza é escalar ou a grandeza é do tipo vetorial? Faça a pergunta, tá? Use a tática aqui da pergunta, pessoal. Pergunte para a grandeza em qual direção, em qual sentido. Se a pergunta fizer sentido, a grandeza é do tipo vetorial, tá certo? Porque a grandeza vetorial precisa de direção e sentido, né? Se a pergunta não tiver nada a ver, a pergunta ficar totalmente sem sentido, a gente fala que a grandeza é do tipo escalar, tá certo, pessoal? A gente vai encerrar aqui essa primeira parte de vetores, vamos continuar aí. Continue acompanhando essa matéria, que essa matéria, como eu falei para vocês, ela é importantíssima, tá? Vamos dar continuidade aí, vamos lá, então, estuda aí, vamos lá, vamos comigo. Vamos lá, vamos estudar, pessoal. Bora, agora vamos embora. Vamos aí mandar brasa nessa parte de vetores, tá certo? Vamos lá, bola para frente. Vamos continuar, valeu.